Joe Biden fez seu juramento em frente ao Congresso americano nesta quarta-feira e tomou posse como 46º presidente dos Estados Unidos. O democrata, segundo presidente católico na história do país, jurou sobre a Bíblia, como é tradição nos Estados Unidos, diante do presidente da Suprema Corte americana, John Roberts. A cerimônia não contou com a presença de Donald Trump. Em seu primeiro discurso como presidente, pediu aos americanos união e afirmou que a democracia prevaleceu. Biden avaliou que o país atravessa um momento conturbado politicamente, mencionando a pandemia do novo coronavírus e seus prejuízos econômicos. De acordo com Biden, durante sua gestão, os Estados Unidos serão um parceiro forte e confiável e voltarão a participar das negociações internacionais. Por fim, o presidente listou os grandes desafios que sua gestão terá pela frente, como a pandemia do coronavírus. Abro aspas. Há muito a ser feito e uma certeza, prometo a vocês, nós seremos julgados por como vamos lidar com essa crise da nossa era. E agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro enviou os cumprimentos ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Bolsonaro escreveu no Twitter agora há pouco, às 5h47, pelo horário de Brasília. Abro aspas. Cumprimento Joe Biden como o 46º presidente dos Estados Unidos. A relação Brasil e Estados Unidos é longa, sólida e baseada em valores elevados, como a defesa da democracia e das liberdades individuais. Sigo empenhado e pronto para trabalhar pela prosperidade de nossas nações e o bem-estar de nossos cidadãos. Ele continuou, numa segunda postagem. Para marcar essa data, enderecei carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cumprimentando-o por sua posse e expondo minha visão de um excelente futuro para a parceria Brasil-Estados Unidos. É a primeira manifestação de Bolsonaro depois da chegada à presidência dos Estados Unidos de Joe Biden. Ana Paula Henke, eu começo com você, Ana, sua avaliação sobre o discurso de posse de Joe Biden, sobre o início desse novo governo nos Estados Unidos e a mensagem agora, no final da tarde, do presidente Jair Bolsonaro. Ana. Uma mensagem pontual, diplomática, muito... Lembrando também que os Estados Unidos eles foram a primeira nação aí a reconhecer a independência do Brasil, né, na nossa história. Então, é uma relação de amizade, uma relação comercial muito antiga. Então, acho que independentemente do viés ideológico hoje ser diferente dos dois presidentes das duas nações, eu acho que o caminho da amizade vai seguir. A pergunta que fica é se Joe Biden vai colocar em prática a ameaça que ele fez ao Brasil de interferir aí nos assuntos relacionados à Amazônia, a ameaça essa que ele fez durante um debate presidencial com Donald Trump. Lembrando que a vice dele, que nós estamos acompanhando aí na tela, a Kamala Harris, ela é da ala mais radical do Partido Democrata e essa ala que empurra muito essas pautas ambientalistas. Olha, Vitor, o discurso dele foi um discurso muito parecido com alguns discursos que ele teve durante a campanha dele, não nos comícios, porque ele não fez muitos comícios, foi uma campanha basicamente feita de dentro de casa. E o discurso falou muito em união das pessoas que pensam diferente. Ele até, abro aspas aqui, ele disse numa parte, temos que respeitar quem discorda de nós, se afastando de discursos de ódio ou pautados na mentira e fora da realidade. O problema é que esse discurso, Vitor, não bate com os caminhos que o Partido Democrata, aí agora com o seu líder na presidência da República dentro da Casa Branca, com as ações que estão em curso, né? Chamando 75 milhões de eleitores que votaram no republicano Donald Trump de nazistas, agora empurrando mais um impeachment vazio do ex-presidente Donald Trump agora no Senado, perseguição dos apoiadores de Donald Trump, censura de conservadores e liberais nas redes sociais, agora também até fora, né, na vida cotidiana. Então, eu achei que faltou um pouco, talvez a esperança é essa, que ele venha a público agora e toque exatamente nesses pontos. É hora de parar de censurar o outro lado, censurar republicanos, é hora de união, porque ficou tudo muito vazio quando nas ações o partido não está endereçando
o mesmo tom do discurso. Uma outra coisa importante da gente colocar aqui, Vitor, e que eu já vi que alguns militantes da imprensa estão empurrando, é que Donald Trump entra para a história como o primeiro presidente a não comparecer à posse do seu sucessor. Isso não é verdade. Foram 6 presidentes ao todo na história que não compareceram à posse do seu sucessor, inclusive o primeiro deles foi o próprio John Adams, que não participou aí, que não esteve presente na posse do Thomas Jefferson. Então esse é um ponto da gente deixar aqui bem elucidado. O que fica muito claro também, Vitor, é que não é apenas Donald Trump que está incomodando a imprensa, a grande imprensa americana hoje, na posse de Joe Biden. Ainda se falou muito em Donald Trump, no movimento que ele criou, nesse populismo positivo que ele encontrou, nessa forma e conexão direta com a classe trabalhadora, com caminhoneiros, até professores. Então, parece que existe um movimento também dentro do partido, aí apoiado pelas Big Techs e pela grande mídia, de censurar esse movimento que hoje encampa aí 75 milhões de eleitores do Partido Republicano. Então, agora é acompanhar as políticas públicas. Aqui estaremos de olho, principalmente nas políticas públicas, já que a plataforma da chapa aí do presidente Joe Biden e da vice Kamala Harris são políticas preocupantes, Vitor. Aumento de impostos, eles querem legalizar 11 milhões de imigrantes ilegais aí como cidadãos americanos, pulando todo o processo, inclusive de green card. Eles falam em aumentar o número de juízes na Suprema Corte, eles falam em transformar Washington em estado, e aí, obviamente, é um centro muito forte do Partido Democrata, seriam mais delegados no colégio eleitoral para o Partido Democrata. Então, a gente tem que acompanhar o que vai dar desse impeachment, que agora vai chegar no Senado com maioria empatado, né, 50 republicanos e 50 democratas, mas com o voto de Minerva da vice-presidente Kamala Harris, que nas instituições americanas a vice é sempre o presidente do Senado. José Maria Trindade, diga, Zé. Pois é um momento importante, né? E não é estranho que o mundo inteiro esteja de olho no que está acontecendo neste momento, aí, nesta troca de guardas nos Estados Unidos. Sabendo disso, o novo presidente norte-americano mandou aquela mensagem aí geral para aliados e não aliados, né, de que os Estados Unidos estarão muito vigilantes e aliados à liberdade, à abertura, né, prometendo assim uma tentativa de reatar laços. Foi um discurso que eu considero previsível, racional e político, com sotaque bem ali da vida de toda a política de Joe Biden, que é no Congresso Nacional. Então, deu mensagens ali muito claras. Eu falo da obviedade, que é assim que deve se portar um presidente eleito, fazendo um discurso de tentativa de pacificação, de união. E aí ele diz claramente: serei um presidente de todos, dos que votaram em mim e dos que não votaram em mim, defenderei a todos. Todo mundo diz aí que o primeiro desafio dele será votar esse pacote trilionário, outros, não, é a reforma, refazer a reforma tributária dos Estados Unidos. Eu acho que o grande desafio será unificar minimamente, né? Unificar minimamente, porque totalmente eu acho muito difícil. Os Estados Unidos está à beira, sim, de uma guerra civil, a divisão é muito forte. Eu recebo notícias dos Estados Unidos de que a situação chegou a um ponto, assim, perigoso, de defensores de um lado e de outro, chegando à possibilidade, inclusive, de pegarem armas. Lembrando que os Estados Unidos sempre foram assim. É um país de migrantes, então é muito difícil dizer quem é e quem não é imigrante nos Estados Unidos. É um país formado assim, está na raiz. Então eu achei um discurso importante e acho que Trump deixa um recado importantíssimo ao mundo, chamou a atenção para posições de alguns países aí que têm que ser mesmo combatidas, não exatamente com guerras.
Dizem que o Donald Trump fala que não abriu nenhuma guerra. Eu acho que ele entrou em guerra contra a China. Uma guerra moderna, não guerra de armas, mas uma guerra moderna por tecnologia, por dados e por informação. Então, eu acho uma troca de guardas importante, mas acho que a configuração da política norte-americana não dá tanta importância assim ao presidente. Acho que um presidente de grandes conglomerados, como Apple e como outros aí, teriam até mais importância, todo mundo ficaria muito assustado aí numa sucessão num desses conglomerados do que exatamente dos Estados Unidos. Este poder dividido aí entre estados, municípios, condados, né? Enfim, a Constituição pequena, deixa o presidente dos Estados Unidos numa importância muito menor do que se atribui a ele. Mas é um símbolo e é importante, e como a Ana disse aí, vamos prestar atenção e ver o que é a campanha, um discurso de campanha, e o que é o discurso de poder, de gestão. São dois discursos que necessariamente têm que ser diferentes. Então, ele fez tudo direitinho, né? Chamou ali para a paz e para a integridade do país, e este será, repito, o grande desafio dele, tentar unificar minimamente ali os Estados Unidos. Não vai conseguir de todo, mas pelo menos em parte. Você, Fiuza? Exato, é um discurso correto. No entanto, infelizmente é demagógico, porque a prática do grupo político, né, ao qual pertence o Joe Biden, agora o novo presidente dos Estados Unidos da América, é uma prática de 4 anos de prática antidemocrática, de jogo sujo, né? Passaram 4 anos tentando derrubar o presidente eleito, a verdade é essa. Aí com a participação imunda também de parte da imprensa, inventando situações, conluio com a Rússia, armação com a Ucrânia, e com quem o Trump tinha namorado, e etc, etc. E isso tudo ensejando aí pedidos de impeachment. O Congresso foi usado, né, especialmente a Câmara, durante 4 anos para tentar derrubar um presidente legitimamente eleito. E no processo eleitoral, o comportamento do Partido Democrata, do grupo político do Joe Biden, foi mais sujo ainda, naquela linha de usar a pandemia para acusar o presidente de assassino, né, sem base nenhuma. Nunca se viu um tipo de alegação tão leviana numa corrida eleitoral norte-americana, né? Jogaram muito sujo, jogaram muito pesado, a vice-presidente estimulando, ao mesmo tempo em que defendiam o lockdown irracional, estimulavam aqueles grupos que iam para as ruas supostamente defender questão racial, mas iam para quebrar tudo e para fazer política contra o governo, que era o que a gente estava vendo, ou seja, defenderam violência, defenderam trancamento, defenderam falta de liberdade, atacaram a democracia, fizeram o diabo. E a eleição foi uma eleição completamente suspeita, cheia de indícios de fraudes que não chegaram a ser avaliadas pela justiça, por isso o presidente Trump não compareceu, e agora começa o governo Biden. Quer dizer, as credenciais são as piores possíveis. Mas é claro que a gente é um país fundamental, é claro que a gente deve esperar que algo, né, emerja no sentido de espírito público, mas é difícil, as diretrizes são muito adoentadas, né? Todo esse populismo fiscal, vão entrar em aumento de impostos, né? Quer dizer, você tem realmente um país que teve 4 anos de prosperidade, de melhoria de emprego e renda, principalmente para as camadas mais baixas, redução de impostos. Colocou, de fato, como estava dizendo o Zé e como disse a Ana, a questão com a China, né, num trilho mais responsável do que aquele que vinha sendo preparado pelas gestões anteriores ao Trump, que era facilitar o trabalho da China no seu capitalismo pirata, clandestino, não averiguável, né? Então, é isso. Assim, a gente tem sempre expectativas de que isso se reverta,
mas é aquele negócio, né? O script está todo muito apontado para um lado de pouca esperança de uma gestão positiva. Augusto. Bom, o presidente Biden fez, como ressaltaram os meus queridos companheiros, fez um discurso previsível. Ele não tem carisma, né? Não é um líder carismático. Ele vai fazer um governo parecido com o do Gerald Ford, é uma figura que não dá para se esperar muita coisa, mas os Estados Unidos, eles também são prisioneiros aí do chamado Destino Manifesto. É a única superpotência militar do planeta, a única. A China ainda está longe disso. Mesmo quanto à economia, os americanos são muito superiores, muito superiores. Os americanos, se eles apertarem alguns botões aí na política econômica, eles arrasam o resto do mundo se quiserem, o que a China faria, ou talvez sonhe fazer pelos movimentos chineses, do governo chinês, nos últimos anos, nos últimos tempos. Então, por esse destino, os Estados Unidos estão condenados a interferir em problemas de outros países. Eu gosto disso. Os Estados Unidos são estigmatizados por conflitos recentes, pelo erro que foi a guerra do Vietnã e tal, mas os Estados Unidos, no século passado, salvaram 2 vezes a democracia, salvaram o mundo. Né? A história americana é uma história muito bonita. Muito bonita. Esse pessoal aí que fica falando do grande Satã, tio Sam, isso aí são umas bestas quadradas. Aí. Não assistiram nem matinê de cinema, até por ali você aprende o papel dos americanos, com erros que todas as nações cometem e tal, mas com um saldo magnificamente positivo. Magnificamente positivo. Eu gosto, por exemplo, dessas atitudes dos Estados Unidos aí de mocinho de cinema. Não querem entregar o Noriega do Panamá, né? O tremendo traficante de drogas lá, fantasiado de presidente. Eles vão lá, pegam, invadem, pegam e prendem. Porque ele tinha cometido crimes aí enquadrados pela lei americana. Então é assim que eu gosto de ver os Estados Unidos. Deixa o pessoal falar que não sei o que, americanófilo, tá melhor. Melhor do que torcer pela Coreia. Tal. Os Estados Unidos têm mais cara de mocinho. Acho que a história seria diferente se o Trump tivesse alguns anos a menos. Porque com a votação espetacular que ele teve, foi a votação dele. Essa votação, sem paralelos, sem precedentes, o tornaria candidato obrigatoriamente aí na próxima eleição, com grandes chances de vitória. Eu acho que a idade prejudica, né? Porque até tem uma idade razoável, o nosso Biden aí. 78. 78. O Trump terá... 74, se eu não estou enganado. Então terá em 80... Chegaria a 78 também. Pois é, então ainda, eu pensei que fosse mais, aí ele pode ser candidato. O que é um caso sem precedentes. Né? Um presidente que se transforma num líder parecido com o de outros países, tem uma votação própria. Pessoal, é um caso que eu não conheço nenhum outro parecido. Então existe mesmo o chamado trumpismo. Tensões nós vamos viver nos Estados Unidos. Tensão eles viverão, como já viveram muitas. Mas eles já viveram também a guerra civil mais sangrenta da história. Né? Foi uma guerra para ninguém botar defeito. E eles aprendem com a história. Com a história. Eu acho que tudo somado, os Estados Unidos vão manter parcerias históricas, e incluída a parceria com a parceria com o Brasil, e acho que eles estão condenados, repito, a segurar o apetite insaciável da China e a arrogância da China. Os Estados Unidos saberão conter a arrogância dos chineses.